Cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra. Antes de estarmos iniciando, eu convido a você que ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva. Toque também no sininho para estar acompanhando as notificações deste canal abençoado. Amém? Que o Senhor venha abençoar cada irmão que nos acompanha, cada irmão que está em suas casas neste momento, e aqueles também que não estão, que o Senhor abençoe cada um. Queria estar trazendo uma palavra nesta noite, que fica no livro de Lucas, capítulo 16, e o versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Glória a Deus. No livro de Lucas nós podemos entender que Jesus, ele, em seu ministério, ele vem ali ensinando, ele vem curando, vem libertando. Só que quando Jesus ensinava, curava, libertava ali naquele tempo, a Bíblia vai dizer que muitos zombavam dele. Os fariseus mesmo eram muitos que eram avarentos. Os fariseus eram um povo que adorava outros deuses. E quando Jesus estava ali ministrando a palavra, quando Jesus estava ali ensinando, curando e seguindo o seu ministério, eles zombavam de Jesus. Então Jesus, ele vai pregar por parábola. Então ele vai relatar e trazer uma realidade através desta palavra ao povo daquela época. Entendo eu que seja uma advertência. Então Jesus vai começar dizendo em parábola, dizendo: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Nós podemos entender que nesta parábola o Senhor está nos trazendo duas pessoas de formas financeiramente falando diferentes. A Bíblia diz também que nessa mesma parábola vai haver o mendigo. A Bíblia diz que o mendigo ficava sentado na porta do palácio, da mansão daquele rico, que todos os dias ostentava sua riqueza, todos os dias comia do bom e do melhor. E aquele mendigo ali que a Bíblia nos diz também que estava coberto de chagas, de feridas, vivia uma vida de enfermidade. Ele queria alimentar-se somente das migalhas que caía, glória, da mesa do rico. Mas a Bíblia vai dizer que ao invés dele ser alimentado, os cães que iam a lamber-se as suas chagas. Só que a Bíblia vai nos dizer também que um certo dia, Jesus contando esta parábola, que morre o rico e o Lázaro, o rico e o mendigo no mesmo dia. Se a gente for trazer esta palavra para o dia de hoje, nós podemos ver que o rico, por ser financeiramente mais estruturado, se a gente entender a palavra, nós vamos ver que ele teve, naquela época, um funeral de honra, um funeral digno. Até homenagem talvez possa ter tido naquela época. Então nós podemos ver que por sua estrutura financeira, até no seu velório, trazendo a palavra, nós podemos entender que deve acontecido coisas boas, homenagens, e ali um final agradável àqueles ao qual ali acompanhava o seu sepultamento. Mas quando nós acompanhamos, entendemos que o mendigo não pôde ser digno de ser sepultado com dignidade.
Só que a Bíblia vai dizer que quando os dois se encontram, a Bíblia vai dizer que o rico se encontra já no Hades. A Hades, ele tem significado de tormento, um lugar de tormento, um lugar que não há paz, que é semelhante ao inferno, o próprio inferno. E a Bíblia vai dizer que aquele rico, ele já de imediato tem a sua consciência e a visão do outro lado, e quando ele olha para o outro lado, ele vai ver o mendigo no seio de Abraão. Quando ele olha o mendigo no seio de Abraão, ele já olha e já de longe ele já clama: Abraão, oh glória, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nós podemos entender que quem está lá e quem está aqui tem a consciência, a mesma consciência que eu tenho aqui eu vou ter. O que eu entendo com esta palavra é que Jesus, ele é tão bom que ele me dá a escolha de escolher para onde eu quero ir. Hoje em dia nós temos aí o livre-arbítrio, nós escolhemos para onde nós queremos ir, e aqui nesta época, dentro dessa parábola, nós podemos entender que o rico, ele teve a escolha dele. Jesus, ele também deu a escolha para ele. Se a gente for trazer a palavra e relatar ela nos dias de hoje, o Senhor, ele é assim em nossas vidas, ele nos dá a escolha. Muitas vezes ele separa aquele para um íntimo com ele. O mendigo, dentro da parábola, ele não teve nenhum funeral digno, mas quando ele chegou, aleluia, na eternidade, ele já encontrava-se no seio de Abraão. Então, o que dá a se entender que nós devemos viver conforme a vontade do Senhor, conforme o que Deus quer, porque muitas das vezes nós vemos a tribulação em que estamos vivendo, muitas vezes nós olhamos as atribulações, as diversidades, o deserto, ou até a enfermidade, muitas vezes queremos parar, até saímos da igreja, mas o Senhor, ele vai nos dizer que vale a pena, e valerá a pena passar pelas tribulações, porque quem conhece a palavra não se assusta com os dias em que estamos vivendo. Quem conhece a palavra não tem que se aterrorizar com os dias que estamos vivendo, mas dá-se entender que nós temos que estar próximo de Jesus. A todos os momentos nós temos que estar clamando, vigiando e orando sem cessar, para que não possamos cair em tentação. A Bíblia dá-nos a entender também que nós devemos e conhecer a palavra, porque o que está acontecendo, as profecias se cumprindo, nós podemos ver que cada um tem a escolha de buscar o que quer. Muitas vezes, por estar em tribulações, ou por ter uma estrutura, até financeiramente falando, elevada, mais do que ao próximo, ou do que ao irmão, nós nos achamos e achamos que somos melhores, mas não somos, nós somos todos iguais. A Bíblia vai dizer que aquele rico, em vida, ele ostentava. Se a gente for analisar e pensar juntos, nós podemos ver que quando ele estava em vida, ele ostentava até as melhores carruagens, as roupas, ele andava com roupa de linho de púrpura. Então nós podemos ver que tudo o que ele quisesse naquela época ali, ele poderia ter. Dentro da parábola nós vemos que o próprio nosso Senhor Jesus está ali relatando e nos trazendo uma realidade talvez futura, e sim uma realidade, sim, é uma realidade futura, porque em vida nós podemos fazer e saber o presente que estamos vivendo, mas a partir do momento em que a nossa obra encerra, a partir do que nós encerramos a nossa carreira, é só a gente e Cristo, é só só o final. A partir de que fechamos nossos olhos, nós não podemos mais fazer nada. Nós temos que fazer enquanto estamos em vida, ajudar o próximo, ajudar o irmão, adorar a Deus, buscar a Deus, e ser diferente nesta terra, porque a Bíblia vai dizer que nós somos sal da terra, somos luz do mundo. Nós devemos viver conforme o Senhor quer em nossas vidas, conforme a vontade do nosso próprio Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele pregava essa parábola, quando ele ensinava, porque Jesus ele pregava por parábola, porque assim nós entenderíamos melhor. Então ele pregando, ensinando e trazendo esta realidade, que é a realidade do próprio inferno, porque ele fala que aleluia, que aquele rico ele tinha de tudo, mas ele não fazia por onde, ele não amava o próximo, ele não amava o seu irmão, e então Jesus ele está nos trazendo e nos relatando o que nós devemos fazer. A Bíblia vai dizer também que ele pede para que o rico, ou glória, pede para voltar para a casa de seu pai,
Porque ele dizendo e clamando a Abraão que tinha 5 irmãos, e queria dar testemunho a fim de que seus irmãos também não fossem para aquele lugar de tormento. Só que aí vem a resposta de Abraão, dizendo que ele tem a Moisés e os profetas, então eles têm que ouvir. Assim também somos nós temos aí profetas, nós temos evangelistas, nós temos pregadores, pastores, nós temos pessoas que pagam preço em prol da minha e da sua vida, e muitas das vezes nós não estamos dando ouvido. Muitas vezes Deus está falando a mesma coisa pela boca de muitos. Conserta suas veredas, conserta a tua vida, porque a palavra está se cumprindo, e Jesus pode voltar a qualquer momento. E como é que está a minha vida, como é que está a sua vida diante de Deus neste momento? Como é que está a minha vida e a sua vida diante de Deus nestes dias em que estamos vivendo? Porque quando nós entendemos que o princípio das dores já está acontecendo, nação contra nação, pai contra filho, rumores de guerra, terremoto, praga, peste, enfermidades, e nós podemos ver que tudo isso está acontecendo e muitas pessoas ainda estão no sono da negligência. Então nós temos que acordar. Você que ainda não é crente, você que ainda não é evangélico, deixa Deus trabalhar na sua vida. Quando alguém for pregar e levar um folheto até você, alguma palavra, pegue com amor, leia com carinho e deixe Jesus falar com você através daquela palavra. Não se deixe levar pelo que o mundo tem a te oferecer. Não se deixe levar pelas coisas materiais deste mundo, porque o mundo não tem nada para oferecer para nós, mas Jesus, ele pagou um alto preço para que eu e você venha viver com vida e vida com abundância. Nós devemos viver conforme a vontade do nosso Senhor. Nós devemos viver amando um próximo, buscando o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. A Bíblia diz que o mendigo, ele vivia sendo humilhado, o mendigo vivia passando fome, o mendigo vivia ali cheio de chagas e de enfermidades, mas quando ele morreu, creio eu, dentro desta parábola, se nós relatarmos e trazermos para o dia de hoje, para o nosso entendimento, dá-se a entender que aquele mendigo também era crente, que aquele mendigo ele também orava, ele também jejuava, ele também analisava as escrituras, ele também amava o seu próximo, e ele estava ali sentado à porta daquele palácio apenas esperando um alimento material, um alimento de sua carne, um alimento ao qual todos nós também necessitamos, mas nós necessitamos também comer a palavra, que é o pão da vida, que é Jesus. Nós precisamos também analisar as palavras, que através dela é que Deus vai dar estratégia para vivermos nos dias difíceis, para quando estivermos ao meio do deserto, em meio às adversidades, nós lembrarmos que Jesus ele é conosco, para quando chegar aquele grande dia, nós sabermos o lugar para onde vamos, e Jesus olhar para mim, para você, e chamar: vem aqui, benditos de meu Pai, vem aqui, porque você é escolhido meu, você viveu conforme a palavra, você amou o próximo, você amou seu pai e a sua mãe, você honrou seu pai e sua mãe, você viveu na minha vontade, você viveu no meu querer. Mas nós temos que estar firmes também, porque as adversidades são muitas, as tribulações são muitas, os dias eles estão aí se abreviando. Nós podemos ver que os dias ele está se abreviando de uma velocidade tão grande, para que eu e você seja salvo, porque senão nenhum salvo sequer seria, conforme a palavra do Senhor vai dizer. Então ali a Bíblia diz que o rico ele olha a Abraão e diz: meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão responde e disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que ainda algum dos mortos ressuscite. Acredite na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Acredite na palavra do Senhor, porque ela está se cumprindo. Acredite naquilo que Deus tem para a sua vida, na promessa que Deus tem para a sua vida. Aquele rico naquela época, dentro desta parábola, você vai entender que ele achava que, se vivendo do jeito que ele vivia, de uma forma egoísta, de uma forma incrédula, de uma forma em que não agradasse ao Senhor, ele achava que se ele fosse morto, ou se ele morresse, ele poderia voltar, ele poderia sim ser reencarnado e voltar em espírito. Aleluia. Mas aqui ele tem a resposta do próprio Abraão dizendo: oh glória, se eles não ouvem a Moisés, tampouco acreditarão que ainda algum dos mortos ressuscita. Irmão, acredite em Jesus, acredite na palavra, porque o Jesus ele é fiel e ele
tem uma promessa na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida. Em João 14 Ele vai dizer que Ele foi preparar um lugar para mim e para você, e que eu e você não tem que se turbar os nossos corações, porque se eu e você está vivendo na palavra, se eu e você está vivendo firme, se eu e você está aí fazendo a obra de Deus, não tem que se preocupar com as tribulações, com os dias maus, com a nossa realidade atual. Nós temos sim que estar ligado naquele que vive e reina, nós temos sim que estar ligado naquele que tudo pode e tem poder sobre todas as coisas. Pegue firme, não desista da palavra de Deus, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas siga um propósito sendo humilde. Aquele mendigo, ele era humilde. Aquele mendigo, aleluia, creio eu que mesmo sendo humilhado, ele fazia a sua parte com Deus. Mesmo ele sendo ali, aleluia, sendo enxortado da porta do palácio pelos cães, ao qual lambia suas chagas, ele orava pelo aquele rico. Nós temos que trazer esta palavra para o dia de hoje e viver ela, como eu e você está vivendo no dia de hoje. E lembrando que Jesus, Ele nos dá a escolha de fazer o bem e o mal. Jesus, Ele nos dá a escolha e também nos capacita, e nos dá o entendimento e a bússola, que é a palavra de Deus, que é a própria Bíblia. Amém? Que vocês não venham a desviar desta palavra, pregue firme, faça igual Josué, medite nela de dia e de noite, para que você não venha, aleluia, cair e nem desviar da palavra. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.